a gente vai falar mais um pouquinho sobre a petição inicial. E aí, falando da petição inicial, falando dos requisitos da petição inicial, a gente vai ver que a gente também precisa colocar, além dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Veja, com relação a essa questão da audiência de conciliação ou mediação, veja comigo que eu coloquei aqui para você outras duas observações importantes. A primeira delas, você observa que nós não temos pedido de citação do réu. Então eu te pergunto, o pedido de citação do réu é um requisito obrigatório da petição inicial? Não, não é. A gente tem a mania, vamos dizer assim, ou o hábito, muitas das vezes, de colocar o pedido. Seja citado o réu para querendo contestar no prazo de 15 dias. Mas esse não é um pedido obrigatório. De novo, se você não colocar esse pedido de citação do réu, de modo algum a sua petição pode ser emendada, completada ou indeferida. Por quê? Porque não é requisito da petição inicial. Existem alguns pedidos, para além de juros, atualização monetária e honorários de sucumbência, a gente vai conversar um pouco sobre os pedidos, mas existem alguns outros pedidos que são considerados pedidos implícitos. Exemplo, você pega comigo lá o artigo 178 do Código de Processo Civil. Você vai ver comigo no artigo 178 do Código de Processo Civil que existem processos em que o Ministério Público tem intervenção obrigatória. Diz aqui o artigo 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam. Então, para além daquilo que a lei especificamente pode trazer, como, por exemplo, manifestação do MP no agravo de instrumento, manifestação do MP em todos os processos que tramitam na infância e juventude. Isso é clássico. Mas, para além disso, o que nós temos aqui? Temos a intervenção obrigatória do Ministério Público nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz e litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana. Ainda diz aqui, a participação da fazenda pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Beleza. Então, significa dizer que, nestes casos, o MP tem que participar. Aí você está diante de uma ação de alimentos, processos que tenham vítima de violência doméstica, participação obrigatória do MP. Se eu não pedir, minha petição não vai ser emendada ou indeferida por isso. O juiz, presidente da relação processual, o magistrado, conhece isso. Lembra? Iuri novit curia, o juiz conhece o direito. Então, se o juiz conhece o direito, ele sabe, opa, aqui é um caso de intervenção obrigatória do Ministério Público, ele vai intimar o MP. Então, são pedidos que eu não preciso colocar. Ah, eu não coloquei o pedido de citação do réu. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Então, se eu estou na petição inicial, eu não preciso pedir a citação do réu. Se eu estou na contestação, eu não preciso pedir a intimação do autor para réplica. Quem vê isso é o presidente da relação processual, é o magistrado. Mas claro, se você colocar, tem problema? Não. Eu, Patrícia, vou dizer para você quantas e quantas vezes eu já fiz petição inicial pedindo a citação do réu, pedindo a intimação do Ministério Público. Tá tudo bem. Só quero dizer para você que você pode dormir em paz se você tiver apresentado uma petição inicial em juízo sem esses pedidos. Eles não são causa, de modo algum, de indeferimento. Assim como você vê aqui comigo que a gente tem de colocar a opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. É um dos requisitos da petição inicial. Assim que
o processo civil foi regulamentado pelo Código de 2015, eu já tinha aquelas petições mais ou menos esqueletadas, que você muda o nome das partes, muda ali a parte dos fatos, mas a parte da fundamentação você já tem bastante coisa pronta. E aí entrei com uma petição inicial. Eu me lembro muitíssimo bem de ter sido intimada na qualidade de autora para emendar a petição inicial para duas coisas. A primeira, indicar o estado civil e a existência de união estável do autor, que eu tinha colocado só estado civil, que era casado. Era, inclusive, olha que essa foi interessante, porque era uma ação de divórcio, então eu coloquei que ele era casado sem união estável. E aí eu coloquei que eles tinham acabado de se separar, de fato, né, e estavam dando entrada no processo de divórcio. Mesmo assim, o juiz me intimou para emendar a petição inicial e dizer se havia ou não união estável, porque pode ser que a pessoa já começou uma outra relação familiar. Então, ele me intimou para isso. E outra vez, ele me intimou para dizer se eu tinha ou não interesse na audiência de conciliação ou mediação. Veja, se o autor não fala nada na petição inicial sobre o seu interesse na audiência ou não, a melhor doutrina entende que deve-se presumir o interesse do autor pela realização da audiência. Inclusive, pensando aqui, vou anotar para você, pensando aqui na primazia da solução consensual, vou até colocar aqui para você, pensando na primazia da solução consensual, o próprio legislador nos dá vários dispositivos que deixam claro que a gente deve prosseguir e intimar o réu, para a audiência. Ele é citado para ser sujeito do processo e intimado, portanto, comunicado de que o primeiro passo, em regra, deve ser uma audiência de tentativa de conciliação ou de mediação. A gente tira isso de alguns dispositivos. Por exemplo, vou mostrar aqui para você. O artigo 3º do Código de Processo Civil diz: não se excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito. Você já conhece esse dispositivo. Você conhece, inclusive, lá do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E aí diz aqui, nos parágrafos 2º e 3º, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Ainda diz aqui, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então está muito claro aqui. Aí você fala, professora, mas o juiz ele tem que inferir isso? Lembre, o juiz é o presidente da relação processual. No artigo 139 diz: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores. Ainda tem um outro detalhe. Pelo próprio artigo 334 do Código de Processo, que é o artigo que trata da audiência de conciliação ou de mediação, ele diz assim, a audiência não será realizada se ambas as partes, pensando aqui um autor e um réu, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Então veja, ainda que eu ou você, na qualidade de parte autora, coloquemos lá, em atendimento ao artigo 319, inciso 7 do Código de Processo Civil, a parte autora manifesta desinteresse na audiência de conciliação. O juiz está livre de marcar essa audiência? Não. Ele vai marcar do mesmo jeito, vai citar o réu, intimando-o para essa audiência de tentativa de conciliação, lembrando que
ele deve designar essa audiência com antecedência mínima de 30 dias e, portanto, ele deve ser citado, intimado com pelo menos 20 dias para ele se organizar. Aí, se o réu, 10 dias antes ou em até 10 dias antes da audiência disser: a autora falou que não tem interesse? Não, eu também não tenho interesse. Aí sim, ambas as partes manifestaram desinteresse na audiência. Aí tá perfeito.